A sociedade foi. O grupo de Lampião, o grupo de Papai e outros eram um grupo de marginais. Portanto, o termo bandido calha. Eu nunca trato desse jeito. Eu trato cangaceiro, que ele se orgulhava disso. Ele começou a escrever uma espécie de diário sobre os pais que virou livro depois. Corisco era alagoano e Dadá pernambucana. Eles tiveram a história contada no cinema em 1996. Foram interpretados pelos atores Chico Dias e Dira Paz. Poxa, atirou no que viu, acertou no que não viu. E foi a mãe do seu Silvio que inspirou a Michela a batizar a quadrilha junina de Dona Dadá. Uma homenagem que ela e todo o grupo se orgulham em fazer. Ela foi tirada, né, roubada, né, da família pelo marido. Foi guerreira, ela lutou contra isso e tudo. E depois ela se juntou a ele, ela foi guerreira. Ela também, ela tinha o lado dela de mãe, quando acontecia deles invadirem fazendas e tudo, ela poupava as crianças. Então isso me chamou a atenção. O fato dela ser guerreira, mas ao mesmo tempo ela ser doce. Cangaço foi o nome dado a um grupo de pessoas que protestava contra as injustiças sociais que muitos nordestinos viviam na época. As opiniões sobre os cangaceiros se dividem. Para alguns, eles eram bandidos, para outros, heróis. Mas uma coisa é certa, o movimento fez história e segue vivo no imaginário popular. A história dos cangaceiros, principalmente de Lampião e seu bando, né, com Corisco e Dadá, entre outros, tiveram um papel importantíssimo na história do Nordeste brasileiro. Detalhe, talvez até da história brasileira também, porque há relatos de que quando a coluna Prestes passou pelo Nordeste, que é isso? O governo buscou ajuda dos cangaceiros e barrava a coluna Prestes. Ou seja, quando era para satisfazer as necessidades do governo, os cangaceiros eram usados. Quando não precisaram mais, passaram a ser chamados e taxados de bandidos. O cangaço surgiu entre o final do século XIX e começo do século XX no Nordeste. Os personagens mais emblemáticos do movimento foram Lampião e Maria Bonita. Os cangaceiros andavam em bandos pelo sertão nordestino. As roupas de couro bem características e as armas inseparáveis como rifles, facas e punhais complementavam a imagem de justiceiros que acreditavam ser. O bando de Lampião foi morto numa emboscada no dia 28 de julho de 1938 na fazenda de Angicos, em Sergipe. As cabeças foram decapitadas e expostas como prêmio. A data se tornou um marco e, por isso, hoje é comemorado o Dia do Cangaço. Qual a relevância que você enxerga nisso? Enorme, enorme. Não só por causa das cantigas, a ciranda, o chachado, o coco de rodas. Então tudo isso está expresso, certo? Lá naquele grupo de cangaceiros que pintava e bordava literalmente, porque quando eles paravam, faziam crochê, faziam bordado, faziam seus próprios trajes, mas também pintava e bordava porque trazia muito terror às cidades, às pessoas. Então, se criou um mito do cangaceiro, e o mito que se criou nas figuras de Corisco e Dadá se perpetuam até hoje na cultura, nas vestes, na culinária, na música, naquilo que mais representa o nosso Nordeste. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã tem jogo do Brasil.